Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí repercutindo a classificação do Palmeiras para as quartas de final do Mundial de Clubes 2025. Nesse vídeo aí trazendo a imprensa esportiva de todo o Brasil, Neto, Abel Neto, também o Fernandinho, Edu Dracena, vários outros comentaristas aí, Yara Fantoni, trazendo os palmeirenses, Marcão, o Clebão, torcedores palmeirenses aí que repercutiram a vitória, trazer também o Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo vai falar nesse vídeo também, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu volto falando da partida. Aí ó, quarta de final, Palmeiras contra o Chelsea. A verdade, o último time a ganhar do Chelsea por uma disputa de título mesmo foi o Corinthians. Mas nós, Corinthians, estamos numa fase... A nossa fase é pagar R$9.000 para jogador ficar em suíte presidencial. Parece que o tal Diego Coronado vai embora depois de 1 ano e 8 meses. Aquelas coisas todas. Então, quarta de final, jogo difícil pro Chelsea. Não é jogo difícil pro Palmeiras, não. É jogo difícil pro Chelsea, né? E a Rádio Craque Neto, direto dos Estados Unidos, né? Com o nosso repórter incrível, mostrando tudo para vocês. Vamos ver o que vai acontecer durante a semana, pra gente falar desse jogaço que vai ser Palmeiras e Chelsea. Fala aí, meus amigos. Tô aqui nos Estados Unidos. Você sabe que aqui a gente sofre. Não sofre só com o jogo, sofre também na hora de pagar as contas. Porque eu vou te falar um negócio pra vocês aqui, hein? Misericórdia, tá caro, o dólar quase 6. Mas eu vou contar pra vocês o que me salvou aí, ó. Salvou o cartãozão de crédito do pai, ó. Dólar App, olha só. Conta internacional grátis. Abre em 2 minutos e tem a melhor taxa de conversão que eu já vi. Aceita em qualquer lugar. E você consegue baixar rápido e com segurança no seu celular. Mesmo pros tiriça que nem eu aqui, que não sai muito de casa, serve pra compra online na gringa. Baixa aí. É grátis mesmo, você pode falar que tem conta internacional para todo mundo, pai. Abre agora e pode confiar no pai. Dólar App, tá salvando as férias do Tatão aqui, hein? Vem na minha, abraço. Ainda no Lincoln Financial Field, aqui na Filadélfia, que jogo sensacional, que espetáculo. O Palmeiras taticamente, mentalmente, fisicamente, a equipe do começo ao fim, ela não deu uma oportunidade de contra-ataque ao Botafogo. Para mim, na minha humilde opinião, o Palmeiras fez um jogo próximo da perfeição, taticamente. Enfim, foi superior do começo ao fim, né, a equipe do Botafogo. Parabéns a todos os atletas, comissão técnica, por esse trabalho espetacular, sensacional. Parabéns à diretoria e parabéns à torcida, que tem sido o 12º jogador praticamente em todos os jogos. Que essa força da torcida das arquibancadas continue contagiando esses atletas. Parabéns a todos e avante palestra sempre! O Paulinho é craque dentro e fora de campo. Numa jogada individual, definiu a partida contra o Botafogo. Mostrando como ele tem categoria, como é completo e como se justifica o investimento feito no Paulinho. Esse gol aí pagou e tirou qualquer dúvida sobre o profissionalismo do Paulinho. O Paulinho ele convive com uma dor na canela direita já tem muito tempo. Ele já passou por cirurgia, isso vem desde a época do Atlético. O Paulinho esperava retornar ao gramado muito antes do que aconteceu. Esperava-se que ele fosse chegar no Mundial de Clubes 100% e ele teve a humildade de, numa entrevista coletiva, dizer: não estou 100% para ser titular. Ele tem entrado bem em todas as partidas, inclusive começou a reação do Palmeiras diante da Inter Miami no empate em 2-2, que colocou o Palmeiras em primeiro do grupo, e agora faz essa jogada individual, mostrando a categoria e o que é o jogador Paulinho que o Palmeiras contratou. A gente sabe que o tempo todo existe muita expectativa, muita pressão, o jogador tem que ser muito resiliente. E o Paulinho foi tudo isso e está sendo
porque ele não aguentou ficar muito tempo em campo. A gente viu que ele fez o gol e já teve que ser substituído. E hoje ele conseguiu superar o goleiro John, que pra mim foi o melhor da partida. E o Paulinho é exemplo de persistência, resiliência, e aqueles que falavam, ainda não entendi esse dinheiro que o Palmeiras gastou no Paulinho. O Paulinho, gente, 100% vai dar muitas alegrias à torcida do Verdão. E deu Palmeiras, minha gente. Vence o Botafogo por 1-0, gol marcado na prorrogação, e o Palmeiras tem o seu lugar garantido nas quartas de final do Mundial Interclubes. Falar do jogo, Palmeiras foi melhor. Botafogo soube se defender, mas o Palmeiras teve muito mais consistência, uma maneira de jogar atrevida, ousada, pressionou demais o adversário. O Botafogo tentou reagir, mas acabou sendo envolvido pela equipe do Palmeiras, que mostrou um comportamento bem diferente do que teve na última partida, e isso leva o Palmeiras à frente nessa competição no Mundial de Clubes. O Botafogo sai da competição, mas faz um bom campeonato, até porque o Botafogo teve a parte mais difícil na fase de classificação, superou aí o grupo da morte, acabou deixando para trás a equipe do Atlético de Madrid e subiu junto com o Paris Saint-Germain para essa fase mata-mata da competição. O Palmeiras soube corrigir os seus erros, teve muita garra, vontade e determinação. O Estevão foi substituído, mas jogou bem, mostrou personalidade, era um dos principais jogadores do Palmeiras, mas sem sombra de dúvida a gente não pode deixar de destacar a estrela do Paulinho, que saiu do banco de reservas e mais uma vez fez gol, resolveu a vida do Palmeiras, mas o destaque do time, sem sombra de dúvida, na minha opinião, foi o Richard Rios. Jogou muita bola, tomou conta do jogo, foi o cara da partida. Palmeiras avança. Qual será o próximo brasileiro que vai passar para a próxima fase do Mundial de Clubes? Diz aí. O Palmeiras venceu o Botafogo com merecimento. O time foi melhor durante quase os 90 minutos e depois melhor também na prorrogação, com exceção, é claro, depois dos minutos finais, quando recuou para segurar o resultado. Mas o Palmeiras foi melhor o jogo todo e foi o único time de verdade que buscou a vitória. O Botafogo entrou em campo para não perder. Entrou em campo com uma escalação medrosa do Renato Paiva. Entrou para ficar atrás da linha da bola. Já o Palmeiras entrou com o Alan, que foi muito bem, e isso merece ser elogiado para o Abel Ferreira. Afinal, ele jogou bem contra o Inter Miami e agora já ganhou a vaga, coisa que a gente não vê o Abel fazer com muito costume. E dessa vez ele fez, e o Alan foi muito bem. Não deu para entender a saída do Estevão. Ainda assim, o Palmeiras conseguiu vencer com um golaço do Paulinho. O Paulinho, que não pode jogar mais de 30 minutos, fez o gol e teve que sair durante a prorrogação. E aí o Palmeiras se recuou e foi uma pressão do Botafogo, uma pressão um pouco desordenada, um pouco do Deus nos acuda, e o Palmeiras conseguiu segurar essa vitória merecida e que coloca o time nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, com alguns problemas, com desfalques já, o do Gustavo Gomes, por exemplo, mas no momento o Palmeiras merece comemorar uma vitória que o Palmeiras não tinha faz um tempo, contra um time de peso, numa competição de peso, uma vitória muito merecida. Minha diretoria, o Palmeiras está classificado, bateu o Botafogo por 1-0 e agora enfrenta o vencedor de daqui a pouquinho, Chelsea e Benfica. Cara, resumidamente pra caramba, considerações. Primeiro, o Palmeiras quis ganhar o jogo todo, o Abel mexeu no time, botou o time certo no campo hoje, botou aquilo que funcionava melhor, né? Botou o Maurício, o Vitor Roque, botou o Giai como terceiro zagueiro, parece ali na formação que é um 4-4-2, não é isso, né? Botou o Alan pra fazer a ala, o Piquerez fazer outra, 3 zagueiros. Pô, o Palmeiras voltou à formação que funciona, não sei porque o Abel insiste tanto em mexer nisso, porque é claramente a formação que melhor funciona. O Palmeiras foi o tempo inteiro do jogo melhor que o Botafogo. Ele só não foi melhor que o Botafogo no momento que o Botafogo foi pro desespero e fez um abafa no final. O Botafogo foi hoje extremamente respeitador, não precisava tanto. O Botafogo parece que olhava pro outro lado e viu o Paris Saint-Germain. Acho que o Botafogo cometeu erros, o Paiva e tal, assim, consideráveis nesse sentido. A armação do Botafogo era feita todas por volante, o Botafogo ficou capenga pro lado direito porque ele inverteu o Estevão pro outro lado, e o Botafogo não conseguia jogar, o mapa de calor do Savarino tá no meio, não tá na ponta, ou seja, não tinha ninguém do lado esquerdo do Botafogo, variação de jogada baixíssima. O Botafogo hoje quis levar o jogo pros pênaltis da prorrogação, eu não consigo entender por quê, porque quem joga o Paris Saint-Germain tem que jogar o Palmeiras, pô. Então, não consegui entender a postura do Botafogo. E o Palmeiras não. O Palmeiras entrou em campo, deixou claro que ele ia tentar ganhar o jogo e ganhou merecidamente. Foi com um gol do Paulinho, jogadaça lá na prorrogação, ok, mas mereceu
o tempo inteiro o resultado é absolutamente justo. E agora vamos aguardar, vamos assistir o Chelsea e Benfica para ver quais são as possibilidades. Nenhum desses dois está naquela lista de praticamente imbatíveis, né, para o Palmeiras. E o Palmeiras hoje voltou a fazer um bom jogo, ao contrário do que tinha feito ali no primeiro tempo contra o Al-Ahly e no jogo inteiro contra o Inter Miami. O Palmeiras não chegou a empolgar, o jogo foi muito truncado, o jogo não foi bom de assistir, mas se algum time teve a iniciativa e for buscar o jogo e tal, esse time foi o Palmeiras, que ainda foi prejudicado pela arbitragem, porque aquela mão na bola quando o cara cai no chão ali na área, aquilo ali é pênalti, né, rapaziada? Minha gente, Palmeiras nas quartas de final, passando muito além do que a grande maioria das pessoas imaginava. E esse jogo contra o Botafogo mostrou que o elenco do Palmeiras teve uma reação positiva e que tem mais qualidade, é melhor, pelo menos foi o que a gente viu dentro de campo. Quando o time vai mal, a gente simplesmente olha e fala, não, foi mal, jogou mal, não foi bem. Mas quando vai bem, quando domina o jogo, quando tem mais força, quando demonstra fisicamente estar melhor, quando toma as ações da partida, quando domina, a gente olha e fala também. E foi o que aconteceu durante praticamente todo o jogo. O Palmeiras só perdeu o domínio da partida quando fez 1-0 e perdeu o Paulinho, né, machucado, e o Abel colocou o Michael. E aí automaticamente chama o Botafogo para cima e o Palmeiras se protege. Esse foi o resumo do jogo. O Palmeiras melhora a partida inteira, até a hora de fazer o gol do Paulinho, aí teve a alteração, o Botafogo foi para cima, não soube empatar o jogo e agora é esperar para ver o que acontece na próxima sexta-feira contra o Chelsea ou contra o Benfica. De qualquer maneira, seja contra quem for, vai ser um grande duelo, muito difícil, contra um grande europeu, e agora o Palmeiras já está no lucro. Já está no lucro. Pode chegar mais adiante? Claro que pode. Pode chegar à final? Ué, pode. Pode ser campeão? Quem sabe? Mas, antes de sair do Brasil, se qualquer um falasse, não, pelo menos até as quartas de final chega, seria uma voz quase que isolada no mundo. Então, assim, valeu pelo resultado, valeu pela atuação contra o Botafogo, foi o melhor jogo do Palmeiras. Apesar de não ter criado tantas oportunidades claras de gol, o Palmeiras dominou o jogo, ficou em cima. Se pegar os números, teve 200 escanteios a mais, 400 chutes a mais, quer dizer, só deu Palmeiras praticamente o jogo inteiro, né? A pressão é normal no final, quando o Botafogo estava perdendo, foi para cima, mas o Palmeiras soube com muito suor, com muita dedicação, com muita entrega, naquele calor incrível, suportar essa pressão e garantir a classificação. Foi realmente um grande jogo. Agora, sem Gomes e Piquerez, vamos ver o que o Abel vai planejar para a próxima partida, porque preocupa, principalmente em relação ao Piquerez. Mas agora é desfrutar o momento e depois a gente pensa no que o Abel vai fazer. Meus amigos, o Palmeiras está em quartas de final do Mundial Interclubes. Foi um sufoco contra o Botafogo. O Palmeiras foi melhor o tempo todo. Eu não entendi as substituições do Abel, principalmente a saída do Estevão. Não entendi, sinceramente, só se tiver alguma justificativa, alguma lógica para a saída do Estevão. O Paulinho marcou no primeiro tempo para a prorrogação, depois o Gustavo Gomes foi expulso. No final o Botafogo foi ataque contra defesa, mas a bola não entrou, né? A bola não entrou e o Palmeiras segue, agora vai enfrentar Chelsea ou Benfica, né? Um dos dois. E ó, quer saber? O Palmeiras vai passar já passou para as quartas, né? Vai passar para a semifinal. Vai passar, agora para quartas de final. Vai vencer o Chelsea ou o Benfica. Já passou pelas oitavas, agora vai para as quartas, porque vai vencer o Chelsea ou o Benfica. Bota o fé no Verdão! Parabéns, Palmeiras! Apesar dessa substituição do Estevão que eu não entendi. Um abraço. Merecidíssima classificação do Palmeiras para as quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. O Verdão foi melhor que o Botafogo o jogo inteiro, começou pressionando muito a saída de bola, não deixando o Botafogo jogar. Fez o John trabalhar, tanto no tempo normal quanto na prorrogação. Olha que eu me lembro aqui rapidinho, teve 2 bolas do Maurício, uma de cabeça, a outra no chute. O Estevão fez o John trabalhar 2 ou 3 vezes. Richard Rios no chute de longe também fez o John trabalhar. E o Everton praticamente não teve que fazer defesa, não trabalhou o jogo inteiro. Palmeiras melhor e mérito demais pro Paulinho. Que história, né? Que superação. Um jogador que sofre com uma lesão, não consegue jogar mais do que 30 minutos, mas entrou, foi decisivo e, na minha opinião, o melhor em campo. O segundo melhor foi o John, que
trabalhou demais. Ah, você não vai falar nada do Abel Ferreira? Claro que vou. Porque quando ele tira o Estevão, a corneta rola solta nas redes sociais, em tudo que é lugar. E olha, eu concordo. O Estevão fazia um jogo bom, talvez o melhor dele no Mundial de Clubes. Estava incomodando ali, dando trabalho pro Vitinho, fazendo o John trabalhar. Eu não teria substituído o John. O John não, o Estevão. Mas quem entrou no lugar do Estevão? Paulinho. Quem decidiu o jogo? Paulinho. O técnico, quando é bom também, às vezes dá sorte. E tem estrela, né? Bom, com sorte, com competência, jogando melhor, o Palmeiras está classificado. E eu repito, merecidíssimo. Eu estou aqui em Palmas, no Tocantins, no mercado, com o restaurante que eu venho muito aqui. Comi uma feijoada hoje aqui, boa feijoada. E assisti o jogo do Palmeiras e Botafogo. Nossos parabéns ao Palmeiras, passaram para outra fase, para a quarta de final. Mas foi um jogo que dois clubes brasileiros abriram mão de jogar 90 minutos. Muito fechado, muito truncado, zagueiro, e muita marcação, muita pegada, muita falta. Então não teve um jogo de qualidade. No acréscimo, na prorrogação, no caso, né? Aí se liberaram um pouquinho mais, porque vai... Aí o que prevaleceu foi a habilidade do Paulinho, que cortou o zagueiro, que marcou de lado, que virou as costas para o atacante, né? E aí o Paulinho ficou numa situação de finalizar. Mas achei um jogo muito truncado, muito feio. Não é a qualidade do futebol brasileiro, não é essa a qualidade do futebol brasileiro. Então o Palmeiras mereceu, que passou, mas foi um jogo que, para uma oitava de final do Campeonato Mundial de Clubes, ficou faltando muita qualidade, deixando a desejar na qualidade. Mas é a opção de cada treinador. Joga da forma como achar que tem que jogar, e aí ele assume a responsabilidade. Mas parabéns ao Palmeiras. Rapaziada, que jogo! Meu Deus do céu, hein? Eu falei que ia ser um jogo duro, um jogo difícil. O Botafogo é uma equipe muito boa, mas o Palmeiras jogou igual o Palmeiras, com vontade, com atitude, marcando em cima do Botafogo, não deixando o Botafogo gostar do jogo. O Botafogo sentiu que do outro lado tem um time que é competitivo, é acostumado a jogar esses jogos grandes, acostumado a conquistas, você entendeu? Então, esses jogadores não sentem. Então, o que joga é Richard Rios, hein? Meu Deus do céu, parabéns aí ao Abel pela escalação do time, parabéns aos jogadores pela atitude. E outra, torcida, que show de bola, hein? Parabéns à torcida do Verdão, que lotou o estádio aí. Agora, Ronaldo Giovanelli, Sgarbi, Cicinho, seus secadores, não adiantou. Segunda-feira tem um jogo aberto lá, mas não adiantou, meu irmão. Não adianta secar. É claro que uma hora vocês vão acertar, mas não é nesse momento. Vamos comemorar. Parabéns, Verdão, parabéns pela classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes. Isso é para poucos, não é para qualquer um não, é só para Verdão, para o Palmeiras. Então vamos embora, vamos descansar, parabéns, Verdão, para a grande vitória. Não adianta, secadores! A coragem, o tempo e o Paulinho. Tem horas em que o futebol parece um espelho do que a gente vive aqui dentro. Aquelas dúvidas que não calam, que ficam aqui martelando a cabeça, né? Vou ou fico, faço ou não faço, me exponho ou me protejo, corro risco ou me resguardo? Agora ou depois? No campo, essas perguntas não têm muito tempo para respostas. Tudo acontece assim, muito, mas muito rápido. E durante uma partida de futebol, elas escancaram o que normalmente tentamos esconder, deixar só aqui pra gente. O medo de errar, o medo de se expor, o preço de cada escolha. Botafogo e Palmeiras foi um jogo sobre coragem. Coragem de ser e fazer o que é necessário. O Palmeiras entendeu desde o primeiro minuto. Não era jogo para se proteger, para ficar acanhado, esperando por uma bola, por uma chance, quem sabe? Eu sempre gosto de tomar muito cuidado ao falar de quem perdeu, porque eu sei que hoje essa dor, ela é enorme, é um buraco aqui dentro do coração que parece que nunca mais vai embora. E aquele pesadelo daquelas perguntas que eu deveria ter feito, por que será que eu não mandei aquela bola? E se? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar pro Palmeiras, tá? Lembra que eu falei sobre coragem? Paulinho teve. Era naquele instante, tinha que ser. Lá foi ele driblando, ganhando o campo, até que a confiança gritou na cabeça, chuta! Chuta! Depois foi embora. Simples assim. Ele entrou, marcou, saiu. Assinou uma espécie de carta para a eternidade. Do outro lado, o Botafogo acordou, mas não tinha mais tempo.
O tempo era curto demais. E o técnico do Botafogo, Renato Paiva, antes da partida, havia pedido o quê? Coragem. O futebol é assim mesmo. Uma dança entre o ímpeto e a espera, entre o passo à frente e o abismo da derrota. E entre essas decisões, a tal da coragem. Paulinho teve. O Palmeiras teve. No futebol e na vida, a glória é a filha da coragem e o arrependimento do quase. Por mim, os dois continuavam na Copa do Mundo de Clubes. Eu acho uma crueldade a gente ter uma partida com esses dois times brasileiros logo nas oitavas de final e o Botafogo voltar para casa. Então eu quero dar parabéns para todo mundo. E amanhã tem mais. E amanhã eu tenho que ter coragem para assistir o meu Mengão. Bora, Mengão! A gente tem coragem, né, Mengão? Vamos para cima do Bayern. Eu acho que ninguém previa um jogo diferente desse que realmente aconteceu. Eu falo em jogo apertado, jogo muito disputado, duas equipes que se tornaram rivais nos últimos anos, que há muitos anos atrás se encontraram em decisão de Série B, agora disputando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então seria um jogo realmente muito difícil, decidido nos detalhes. Muito bem o técnico Abel Ferreira, parabéns para ele na batalha entre os portugueses. O Abel Ferreira, num jogo tão tenso, conseguiu se controlar, reclamar menos, assim não tomou o cartão amarelo que o tiraria da próxima partida. E conseguiu engolir o Palmeiras, o time do Botafogo. O time do Botafogo parecia preso. O Botafogo fez o seu pior jogo, arrisco a dizer, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e o Palmeiras o seu melhor. O Palmeiras poderia ter feito gols e dominou o jogo para fazer gols no tempo normal, mas quis o destino que se prolongasse essa angústia, né? Foi bastante complicado. Tivemos problema para pensar para sexta-feira. O Murilo nem jogou, problema na coxa, deve continuar de fora. O Gustavo Gomes tomou cartão amarelo, depois tomou um vermelho que, na minha avaliação, não sei, talvez tivesse havido um certo exagero da arbitragem francesa. Mas esse vermelho muda pouco, porque depois das quartas de final os cartões vão ser zerados. Atrapalhou um pouco, aumentou um pouco a tensão, porque o Palmeiras ficou nos instantes finais da prorrogação com um jogador a menos. Então perdeu já o Murilo, que nem jogou essa partida contra o Botafogo, perdeu o Gustavo Gomes e perdeu também o excelente lateral Piquerez, o uruguaio, que também estava pendurado. Então esse é um problema para o Palmeiras pensar para sexta-feira. Um jogo de quartas de final com a sua zaga, vai ser o sistema defensivo mexido. Mas o Abel, ele tem mecanismos e ele tem um elenco que agora vai ter que provar a sua força. Parabéns ao Palmeiras, que não deu chance para o time do Botafogo. O Botafogo, no finalzinho da prorrogação, foi lá no abafa tentar alguma coisa, mas o Palmeiras estava muito seguro. Paulinho não está 100%, ainda tem o problema dele pós-cirurgia, mas o Paulinho tem sido fundamental para esse Palmeiras. E o menino Estevão, que saiu chateado, foi substituído pelo técnico Abel Ferreira, não foi a despedida dele. Temos ainda sexta-feira, às 10 da noite, de novo na Filadélfia, para acompanhar esse craque que está indo para o Chelsea. Palmeiras está nas quartas de final e o Botafogo volta para casa. O Palmeiras foi muito superior e mereceu. Momento charcutaria Maturar para você. O futebol fica mais gostoso com a Maturar. E você, gostou do jogo? O Palmeiras está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes aqui nos Estados Unidos. E olha só, hein, torcedor, isso não é pouco, hein? Quartas de final da Copa do Mundo. Vocês têm consciência disso? Que momento do futebol brasileiro? Bom, um brasileiro iria para as quartas de final, até porque tivemos um duelo entre Palmeiras e Botafogo. O Verdão levou a melhor com gol de Paulinho e garantiu a classificação para a próxima etapa da Copa do Mundo. Foi aqui no Lincoln Financial Field. E na próxima sexta-feira, 22 horas, horário de Brasília, o Palmeiras volta a jogar aqui já pensando numa provável semifinal de competição. Vai pegar o vencedor, estou gravando nesse momento esse boletim, tá? Esse comentário, ainda não tem a definição
do vencedor de Benfica e Chelsea, mas um dos dois para enfrentar o Palmeiras. Logo mais, né, nos próximos vídeos, a gente disseca o próximo adversário do Verdão. Mas vamos nos ater à classificação de hoje. Palmeiras 1, Botafogo 0, com gol de Paulinho. Vou rodar o gol aí do Paulinho para a gente ver. Paulinho recebe a bola do Rios, vai para cima da marcação do Botafogo, isso já na prorrogação. Sai da marcação do Marlon Freitas, chuta, a bola resvala no pé do Barbosa, passa no meio das canetas do zagueiro Caio, que entrou no segundo tempo, e mata o goleirão John, que até então era o grande destaque da partida. O John estava fechando o gol, fechando o gol, fechando o gol. Só um time tentou atacar, que foi o Palmeiras, o outro se defendeu, não conseguiu segurar, e aí o Palmeiras, com esse gol do Paulinho, estamos revendo aí, se classifica para a próxima etapa da Copa do Mundo de Clubes. Paulinho, hein? Quem diria o Paulinho? O Paulinho não aguenta mais do que meia hora, mas ele tem saído do banco de reservas e tem resolvido. Foi assim no Hard Rock Stadium em Miami contra o Inter Miami de Messi. Entrou, fez gol, né, participou efetivamente da partida e ajudou o time a reagir no jogo em que o Palmeiras perdia pelo placar de 2-0 e buscou o empate em Miami. Bom, o Paulinho tem saído do banco e tem resolvido o jogo. Foi assim também hoje contra o Botafogo aqui na Filadélfia. Ele não aguenta mais do que 30 minutos, depois ele seria substituído. É bom a gente destacar, ele entra e depois é substituído, porque não aguenta mais do que 30 minutos. Hoje ele quase jogou 40 minutos da partida contra a equipe do Botafogo. E durante a entrevista pós-jogo, o técnico palmeirense Abel Ferreira deu uma notícia que ninguém quer ouvir, né? Ou gostaria de ouvir. Depois da Copa do Mundo de Clubes, o Paulinho vai sofrer uma nova cirurgia de correção de um problema na tíbia. Então, ele vai ficar mais ou menos 2 meses, 3 meses afastado. Deve voltar a jogar lá no finalzinho de agosto, início de outubro, na reta final do Palmeiras nesta temporada de 2025. A fala aí de Abel já antecipando o que vai acontecer com o Paulinho, que tem sido cara do Palmeiras aqui na Copa do Mundo de Clubes. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o Quesada, Neto, Fernandinho, Abel Neto, Edu Dracena, debateram aí no pós-jogo a vitória do Palmeiras, 1-0, e o Palmeiras já sabe quem será o seu adversário, será o Chelsea, que venceu o Benfica. E eu vi a partida e o Chelsea não tem nada demais, tanto é que a partida foi para a prorrogação, e o Benfica é muito fraco, pessoal, o Benfica é muito fraco, o Chelsea não conseguiu vencer o Benfica no tempo normal. Então, se o Palmeiras jogar o que sabe, tem tudo aí para vencer o Benfica e ir para a semifinal do Mundial de Clubes 2025. Avante palestra! Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.